Aoba, galera! Bem-vindos a mais um One More Tab Podcast, seu podcast semanal, até onde der, que vai abrir uma aba mental na sua cabeça que talvez nunca mais feche. Hoje eu vim aqui para abrir uma aba sobre dublagem, sim. Brasil que tem uma tradição enorme na área, né, com estúdios profissionais super competentes, e hoje eu tenho a honra de ter um deles aqui. Uma delas, no caso, né, essa pessoa que conheço há muitos anos, está trabalhando há mais de 10 anos como dubladora, pelo menos, e empresta sua voz para personagens icônicos, né, de séries e filmes como Rick and Morty, La Casa de Papel e muitas, muitas outras que a gente vai conversar sobre hoje. Então é uma honra ter ela aqui, a queridíssima Mariana Posato. Mariana, seja muito bem-vinda. Valeu, obrigada, Henrique. Que legal estar aqui com você. Depois de tantos anos. Depois de muitos anos, a gente está conversando pelo menos 10 anos que a gente não se fala, então é muito bom a gente poder ter esse momento aqui para reconectar, para saber como que anda a vida, o que você tem feito. Então, muito, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar. Que isso, Né? tamo junto. Valeu, valeu. E antes, então, da gente começar a nossa conversa, eu preciso só dar um recado para a galera que me perguntou no episódio anterior que a gente comentou sobre Disney Lorcana. Eu fiquei de colocar na edição, e eu percebi que eu não sou muito bom editor ainda, a carta que eu usei para pedir a minha noiva em casamento. Eu usei uma carta personalizada de Disney Lorcana, né? Então para quem estiver vendo no vídeo aqui, eu vou mostrar a carta, porque eu não vou saber editar. Mas então tá aqui a carta, todo o desenho personalizado foi feito pelo meu amigo Henrique Lira, né? Ele pegou uma foto do anel de noivado que eu tinha comprado e tem até uma descrição personalizada com o pedido e tudo mais. Então, para a galera que ficou na dúvida aí, que queria dar uma olhada, tá aí. Não foi na edição, eu coloquei no vídeo mesmo. Essa foi a maneira aí de eu colocar aí para vocês verem. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá para nossa conversa, roda a vinheta. Mariana, eu estava pesquisando para entender quantos personagens você empresta sua voz, né? Em séries, filmes e dublagens. Eu não consegui achar um número exato, eu só percebi que é uma lista muito grande. Você tem uma ideia de... Eu também não tenho o número. Eu vi lá, no mínimo 30, mas eu acho que passa muito mais que isso, muito mais. Porque já são mais de 10 anos, né, que você trabalha como dubladora? São 13 anos. 13 anos como dubladora, caramba. Comentei na introdução, né, que, pelo menos para mim, um dos personagens mais conhecidos, ou os que eu sei, na verdade, né, os principais são em Rick e Morty e La Casa de Papel, né? Quais são os personagens nessas duas séries que você emprestou a sua voz? No Rick and Morty é a Summer, a irmã do Morty. Era meu herói. Vocês mataram ele porque tinham inveja dele. Tá na cara pelos seus cortes de cabelo. Então façam o que quiserem comigo, mas liberem meu irmão. Ele já renunciou ao Rick. Morty? É uma personagem que, diferente da La Casa de Papel, foi ganhando importância, né? Ao longo da série. E do La Casa de Papel é a Alison Parker. Na primeira temporada só ela aparece. Ela é a filha do embaixador americano, não, inglês. É uma das reféns. Ah, sim, uma das reféns, né? Eu lembro, eu tava revendo, até tem algumas cenas em que ela debate, né, com o Arturo. Não, com o Arthur, exato, Arturo. É verdade, é verdade. Eu vou ver se depois eu tenho edição para colocar uns trechinhos pro pessoal ouvir também. Mas quem é você, pirralha, pra dizer o que a gente tem que fazer? Hein? A culpa é toda sua por a gente estar preso aqui. Minha culpa? Sua culpa. Você é o diretor desse lugar. E entraram 8 idiotas que se sentem em casa aqui. Alguma outra casa da moeda do mundo já foi assaltada? Não, né? Só essa daqui, não é? Você muda a sua voz original para esses personagens? Você tenta aproximar do ator que está fazendo o personagem mesmo, que está atuando também? Como que é esse processo para você criar uma voz do personagem? A gente sempre
tenta se aproximar ao máximo do que é o original, não só na questão auditiva, mas na questão de energia, de interpretação. Então, quando você tem um desenho, você tem um pouco mais liberdade de criar uma voz caricata. Não necessariamente é uma voz parecida com a do original. Eu tive o privilégio de conhecer a atriz de voz original da Summer. Ah, que legal! Como é que é o nome dela? Spencer Grammer. Uhum. E a voz dela é aquela voz. Caramba! Ela só segura na interpretação. Ela não tem nenhuma voz caricata pra fazer. Eu propus uma voz caricata. É total no feeling. Foi total no feeling, porque a gente não recebe o material de dublagem antes de gravar. Não? Não. Caramba! Você chega no Você estúdio... só assiste, só tem uma ideia do episódio, ou sei lá, do original, mas sem nenhum briefing, digamos assim? O briefing o diretor vai te dar. Você chega entendi. no estúdio muitas vezes sem saber o que você vai gravar. Caramba! E, claro, quando você tá com um personagem fixo naquele estúdio, você já deduz que é aquela produção, aquele personagem. Geralmente você chega no estúdio e o diretor vai falar: olha, a gente vai gravar isso, seu personagem é esse, é um desenho adulto, seu personagem tem essa vibe, o desenho se trata disso. Assiste um pouco só da sua personagem, não do desenho total. Caramba. Você não assiste, é o tempo contadinho, e manda bala. Você precisa ter muita rapidez nessa percepção, nessa sensibilidade de interpretação no sentido de interpretação de texto, de entendimento. E aí, no briefing do diretor e da diretora, além de você assistir umas ceninhas, né, do seu personagem, eles dão liberdade para você criar em cima, ou dão também algumas restrições do tipo, a voz tem que ser mais leve, mais feminina, ou o contrário? Depende muito de cada diretor, né? E o que eu falei pra você é uma situação ideal. Entendi. Porque muitas vezes você chega lá e o diretor fala: você vai fazer fulaninha 1, anel 35, time, sei lá, X, minutos, Y segundos, bom trabalho, e vai. Você passa e grava. Mas esse não é o cenário ideal, ainda mais para um personagem relevante. Para um personagem relevante, o briefing que eu digo, o diretor disse, né? Falaria e disse. É um desenho adulto, é quase uma paródia de Volta para o Futuro. Você faz a irmã do personagem principal, a irmã e neta, né, dos personagens principais. Ela é uma adolescente, a maior preocupação dela é ser popular na escola. Manda bala. Até porque a gente não sabia muito mais no começo, né? Caramba, é verdade, né? É o que você falou, né? Tem que ser muito, muito rápido. Pega esse briefing, assiste uma ceninha e vai. Não tem um contexto maior e tudo mais para criar em cima. E normalmente é assim, você pensa numa forma e tudo mais e vai de primeira, ou tem vários ajustes que vai fazendo até acertar, assim? Como que é isso? O diretor pode, lá, você experimenta alguma coisa, o diretor fala, tenta botar uma coisa mais anasalada, isso pode acontecer. Ou não, ou, tipo, você já propôs alguma coisa e vai. Agora, é muito natural, com o tempo, você ir fazendo ajustes. Sei lá, eu revi ano passado, retrasado, as temporadas desde o início. Aí eu vi, poxa, no começo, quando ela gritava, eu dava uma vibradinha. Eu fui deixando de fazer isso. Já tem 10 anos, né, que dublo Rick and Morty. Eu envelheci 10 anos. É verdade. Então, a minha voz vai mudando um pouco também. Vai rolando esses ajustes naturais. Até de dublagens de profissionais muito mais experientes que eu, tipo Bob Esponja. No começo era outra coisa. É natural que vá fazendo pequenos ajustes. Até porque, ao longo do tempo, você já tá acostumada com o personagem, já tem contextos maiores até, mais expandidos, né? E o personagem já cresceu, já evoluiu, não é mais só uma adolescente preocupada em ser popular na escola. Ah, sim, é verdade, isso muda também, né, na personalidade, né? Mas eu escuto gente falando por aí sobre a parte que dublagem é só pegar o script ali, ler, ver a cena e tentar combinar a sua voz no que está movimentando a boca do personagem. Mas
Eu imagino que não seja só isso, né? Que tem muito de interpretação em cima da atuação já do ator ou da animação, né? Como que é para você essa parte da atuação para impor a sua voz nos personagens? Sim, você tem total razão. Dublagem é muito interpretação. Se não vira o que a gente chama de voice-over, que é aquele tipo de dublagem em que o áudio original fica embaixo. Voice-over clássico, Fantástico Entrevista Madonna, Uhum, sabe? Então, sim, tem total interpretação e é por isso que é importante o dublador ser um ator. E é importante esse ator não ter feito só o curso o curso de teatro para tirar o DRT, que é o registro profissional dos atores, é tipo o uhum, CRM de médico, mas para ator. entendi. É, ter vivenciado interpretação no corpo, no palco, para ter a Uhum, memória disso. Porque no estúdio de dublagem, numa situação de gravação, você não vai poder deitar se o personagem está deitado. Você tem que se uhum. manter em pé ou sentado na posição no microfone. Então, você tem que lembrar no seu corpo como é estar deitado. E ter Ah, esse sim. treinamento de como a minha voz fica, como eu estou deitada. Deixa eu conseguir acessar essa postura, esse estado Uhum, muscular para imprimir na minha voz. Você não precisa decorar o texto, é você ler aquele texto, encaixar no sincronismo da boca, começar e terminar e interpretar. uhum. Entendi. Simples. Ah, é super, né? Super fácil, exato. E tem momentos em que você acaba saindo do que tá no script, você acaba improvisando alguma fala, ou isso é mais limitado também? Tem sim, claro, depende Uhum, muito da, da uhum, produção, da exigência do cliente. Por exemplo, Rick and Morty, a gente tem muita liberdade para uhum. criar, Interessante. para adaptar piadas, para adaptar, para trazer mais para nossa realidade, porque principalmente esses desenhos tipo Simpsons, Family Uhum, Guy, desenhos adultos, lidam com um humor bastante americano, né? uhum. Ah, E é verdade. tem referência que a gente não tem. Aí tem momentos, então, que durante a gravação você pensa em alguma frase ou alguma palavra e solta na hora, ou combina antes, a linha antes com o diretor? Pode acontecer os dois. E pode vir da tradução também. A dublagem é um processo bem longo, né? Depois que o cliente é captado, é negociado os termos e condições comerciais, de entrega, financeiro e até artísticos, Uhum, é, passa para o tradutor, e idealmente por um adaptador. E esse adaptador tem uma experiência em dublagem, idealmente, uhum, entendi. para adaptar tamanho de Uhum, texto. Algumas línguas usam mais palavras, mais sílabas para dizer a mesma coisa que outras. Então uhum, a gente é tem que verdade. fazer encaixar. E depois o diretor, idealmente, novamente, revisaria aquilo e vai para o estúdio. Então essas adaptações de texto, essas piadinhas, esses improvisos podem acontecer em qualquer um desses processos. E se eu tiver confiança e liberdade com o diretor, eu não precisaria nem combinar. Ó, propõe aqui na hora, fiz, se aprovou? Uhum, Da hora, legal. Não aprovou? Tá bom, eu refaço. entendi, entendi. Agora, eu queria mostrar para quem tá ouvindo e para você também uma coisa que você comentou, né, do voice-over. Aqui na Polônia, que é onde eu tô morando já há algum tempo, né, é uma coisa que é muito maior que a dublagem em si. É uma coisa que me assustou de Hum, primeira. Eu tava jantando na casa de uns poloneses e a televisão tava passando algum filme. Eu parei, olhei e falei assim, o que tá acontecendo aqui, né? Porque foi muito estranho. Então eu vou ver se eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se a gente consegue ouvir junto. Para quem tá assistindo a gente no vídeo, vai conseguir ver a cena. Para quem não tá, só o áudio eu acho que vai ser o suficiente. É de uma cena de escravizaura. A gente que da exportou, hora. a novela. E dá para ouvir, assim, no fundo, o áudio em português, mas você vai ver como que é o voice-over na Polônia. Então, vê se você consegue ouvir. Wtedy kupi ją mój ojciec, a ty Olha, não muda nem homem nem rzucę mulher. cię na dół. Będę właścicielką wszystkich twoich dóbr, także niewolników. Seu neto. E a hipoteca é sobre essa fazenda de porteira fechada, incluindo tudo que há dentro dela, inclusive seus escravos.
Uspokój się. Nie rozumiem twojej złości. Pra que tanta fúria? Jestem wykończony. Não muda a voz, é sempre a mesma voz, sem emoção nenhuma, parece que é realmente só Tradução. lendo, só traduzindo, exatamente. E os poloneses estão super acostumados com isso. Eu conversei com a minha noiva, né, sobre isso, e ela disse que em animação acho que até não tem tanto, né, eles fazem a dublagem, mas filmes assim mais antigos, novelas, é só esse voice-over, que eles chamam de lector, e o que ela me falou é que para ela, né, e para os poloneses, eles pegam a emoção pelo pouco original. que você ouve do original, exatamente, e o lector é para entender, basicamente. Eu achei muito, muito estranho. Eu não consigo me acostumar com isso. E aí, o que me deixa até orgulhoso foi que eu falei assim, não, no Brasil é dublagem boa. Tem gente que fala inglês, que entende tudo do original, mas que prefere dublado, porque é de muita, muita qualidade, né? Então, essa é uma parte que me deixa orgulhoso. Fala assim, vai Brasil, na dublagem. Mas, pô. Henrique, ainda se faz em alguns contextos um voice-over assim para obras dramáticas. Primeiro eu vou deixar você chocado, depois eu explico. Ok, vamos lá. Por exemplo, não é todo filme que é dublado para cinema, porque custa caro. E aí, por questões do distribuidor, o distribuidor decide que não vale a pena ele dublar um filme para cinema, ou documentário, ou qualquer coisa. Mas e aí, como é que ficam as pessoas cegas? É verdade, não vai dar pra saber que personagem, né, tá falando. Então a gente... Não, e assim, a gente vai supor que todo cego é fluente em inglês. E se for um filme alemão? Todo cego é fluente em alemão? Então, a gente faz ainda um voice-over muito parecido com esse, como um recurso de acessibilidade. Então, Bacana. se um cego vai no cinema ver um filme que não está disponível dublado, ele pode pedir o fone. E ele vai ouvir no fone dele a versão com esse voice-over e audiodescrição. Ah, que legal. Isso é muito bacana. Isso eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que Eu também não, que a até gente fazia fazer, isso. que é muito legal. Que Mas bacana. assim, por isso que eu falei, é parecido com esse. Aham. Porque são duas vozes, uma para todas as femininas, outra para todas as masculinas. Aham, ok. E a terceira voz fazendo audiodescrição. E a gente põe um pouquinho mais de interpretação que isso. Esse é o ponto que pega pra mim, que é uma pessoa só, é um só dublador, né, o cara que tá fazendo esse voice-over para todos os personagens sem emoção nenhuma. Mas esse aqui na Polônia é para qualquer tipo. Eu acho que até em filmes mais recentes tem isso. Eu acho que provavelmente o mercado de dublagem aqui não é muito grande. Ou talvez os estúdios simplesmente querem economizar. Né? Sim, dublagem é caro. Né? Então coloca uma pessoa para fazer a tradução ali de tudo e é isso, né? Eu vi que é muito antigo, né? Desde sei lá, quando teve cinema, né, aqui na Polônia e tudo mais, qualquer obra, qualquer mídia, assim, tem isso. E dublagem é muito mais recente. Você assistiu aqui. um filme, um documentário chamado Chuck Norris contra o comunismo? Ah, Ou versus o comunismo, alguma coisa assim? Muito tempo atrás eu lembro de ter visto alguma coisa. Fala um pouco disso, né? Tipo, era uma mulher... Primeiro que, na década de 80, VHS, as pessoas começaram a ter... E começou a ter um contrabando de filmes americanos na União Soviética. Sim, sim. Que eram censurados e tal. E essa uma mulher, Irina alguma coisa, dublava como lector, como lectora, sei lá como é que fala, todos os personagens. E ela... conseguiu fazer rodar uma quantidade imensa de filmes americanos. Olha só. Mas E foi contaminando a imaginação, né, da galera que já estava numa União Soviética em crise. Não, e faz sentido. Eu imagino que
o Lector aqui, né, na Polônia, acabou sendo a referência. E eu acho que as pessoas podem até achar meio estranho quando tem a dublagem em vez do Lector, né? Porque É. cresceram ouvindo isso e tudo mais. Eu acho que é a mesma coisa a gente, quando eu e a Maia, minha noiva, a gente quer assistir alguma animação, sei lá, vamos assistir algum filme, vamos assistir Rei Leão. E a gente fala assim, e aí, em que língua que a gente vai assistir? Porque eu tenho a memória de Rei Leão em português e eu não admito não assistir em Óbvio. português. É muito icônico, né? E ela tem, no caso do Rei Leão, em polonês. Tem as músicas Disney, inclusive, né? Cantar Hakuna Matata. Em inglês não tem graça nenhuma. Em português é muito melhor, né? E aí a Mai, no caso, fala que em polonês é o que ela lembra, né? Que ela recorda. Então, eu imagino que o Lector também, por mais que seja sem emoção nenhuma, tem essa memória afetiva aqui Total, nos total. poloneses, né? É Porque verdade. é isso, você não admite assistir Rei Leão no original ou em polonês porque você tem a memória da sua infância. E é Exato. bom pra caramba, eu amo Rei Leão. Dublagens Uhum. da Disney maravilhosas, principalmente as da nossa infância, porque a gente tem esse carinho. Exatamente, exatamente. É. E de fato, assim, eu acho que a dublagem de filmes Disney, ou em geral do Brasil, é muito boa, é muito, muito bacana. E é por isso que eu até queria saber de você. Já tá há 13 anos, né, trabalhando com dublagem. É algo que você sempre quis fazer, que você tinha em mente? Ou como que você começou a se interessar por isso e como começou a trabalhar com isso? Não era algo que estava na minha mente. Tipo, sempre achei legal, mas não era algo que era um sonho. Meu sonho era ser atriz, desde criança, assim. Uhum. Antes de ser atriz, eu queria ser Daniela Mercury. Cantora, olha. Não, legal. a Daniela Mercury. Ah, especificamente, entendi. Especificamente. Cantar o Vermelho. Vermelho, paixão. Essa Daniela Mercury, acho que é. Eu acho que a composição... Bom, Fafá de Belém também cantou, não sei. Sim, o sim, musical sem da dúvida. Fafá, enfim. Bacana. Mas, então eu fiz graduação de artes cênicas na Unicamp. Ah, E durante a graduação, foi aberto um estúdio de dublagem em Campinas. E um dos sócios desse estúdio estava dando cursos. Duas colegas minhas, não sei, de graduação, fizeram o curso dele e começaram a trabalhar um pouquinho ali, gostaram muito. Falei, vou ver qual é que é. E aí eu pensei, cara, acho que eu levo jeito pra isso, sabe? Acho que eu sou razoavelmente boa nisso. E eu gostei, e eu fiz vários cursos, e foi assim. Acho que o que me fascinou na dublagem, além da arte em si, é o caráter um pouco mais profissional, no sentido de financeiramente seguro, no sentido de você tem um contrato, vai lá, faz, ganha no final do mês. Diferente de teatro, que tem 1001 formas de fazer, mas é um pouco mais inseguro. E sei lá, alguma coisa me picou e eu nunca tenho isso de falar, eu sou boa. Mas lá no começo, eu que não era boa, como toda pessoa que tá começando, no começo eu pensei, eu sou boa, eu vou conseguir isso. Muito bem, tá? Sim, essa é a confiança que tem que ter mesmo. E é tipo um negócio que eu nunca tive pra nenhuma outra coisa na vida. E eu acho que isso me ajudou a ter a persistência necessária, porque é um meio do cão de se entrar, é fechado sim. Imagino. Então você tem que ter muita insistência, muita insistência mesmo. Entendi. E para quem quer começar, sei lá, quer explorar uma carreira em dublagem, né? Você teria alguma dica para as pessoas que querem ter a dublagem como ganha-pão, por assim dizer? Primeira dica, que não seja o único ganha-pão. Porque não é o de muitos dubladores profissionais que estão tirando uma grana com isso, não é o único ganha-pão. E é um mercado muito instável. A gente é o fim da ponta da cadeia de produção. Então,
tem que o filme ser produzido, e o filme ser produzido ou reality show, ou desenho, ou qualquer outra coisa. Depende do mercado exterior, de toda a conjuntura do mercado exterior, e ele ser distribuído depende de outras coisas que não estão na mão do dublador. Então, e aí chega a ameaça da inteligência artificial, que por enquanto ainda é mais só uma ameaça do que qualquer coisa, mas fez muita gente perder o sono. Então, não dá para ser a única carreira. Até dá, mas assim, Uhum. não desejo isso para ninguém. Atualmente, você trabalha só com dublagem ou você tem outros trabalhos para Atualmente sustentar? eu trabalho com voz, Uhum. dublagem, locução, Ah, audiolivros, direção de dublagem. Eu consigo me manter só assim, mas é o que eu disse, é um mercado muito instável. entendi. Alguns meses você pensa, tô rica, subi na vida, fui reconhecida, maravilha. Nos outros, nossa, Uhum. IA já tá dublando tudo, ninguém lembra de mim. Mas para quem está começando, faça teatro para ser um bom Uhum. dublador. Uhum. Essa é uma boa dica mesmo, Porque né? é difícil, mas é possível. Vai ser muito mais possível se você for bom. E Uhum, sem tem dúvida. muita gente que só faz um curso de teatro nas coxas para conseguir o DRT e chega no estúdio, às vezes, não sabendo ler direito. Eita, nós. É. Então, faça teatro e pratique leitura e Uhum. cuide do seu aparelho vocal. Se preciso, faça fono Uhum. e persista e mantenha uma outra fonte de renda. Talvez eu sempre tive eh, uma ideia de. Eu sempre quis ser ator, na verdade, acabei nunca indo para essa área por. Profissionalmente, né? Que você fez amador por muito tempo. Ah, sim, exatamente. Profissionalmente era o sonho ser ator, e aí eu encontrei no teatro amador uma forma de ter isso como hobby e de, né, realizar esse desejo, né? Mas também até dublagem, assim, brincando com os amigos, por exemplo, eu tenho como referência, assim, de infância, de adolescência, Hermes e Renato, e tinha lá uma parte que chamava Tela Class, que eles pegavam cenas de filmes antigos americanos e faziam uma redublagem absurda, assim. Eu e os meus amigos, o Henrique, que você conhece, a gente às vezes fazia coisas parecidas só, assim, De na brincadeira. brincadeira, exato, Delícia. né? É muito, é bem bacana. Eu acho mesmo em outra vida eu poderia também ter sido ou ator ou dublador, mas eu acho em outras formas de realizar isso e se divertir, né? Que eu imagino que você tem a dublagem como fonte de renda, né? Como trabalho, mas imagino que você goste de fazer isso, né? Ou você sente que é mais uma obrigação, no caso. Não, eu gosto muito. Uhum. Então, Eu gosto muito. eu acho que isso é importante também, né? Em qualquer profissão, obviamente, né? Mas eu acho que nas profissões da área artística é mais importante ainda, né? Porque lida com emoções e tudo mais, e acho que é importante ter essa motivação, né? De realmente gostar do que tá fazendo. Você já tem inúmeros personagens que você emprestou a sua voz e a sua interpretação para eles. Você acaba, fora do estúdio, fora do momento da dublagem, pegando a personalidade desses personagens ou até a voz durante o dia a dia, sei lá, você vai comprar pão e solta a voz da Summer lá pedindo 2 pão francês, ou isso é diferente, acaba não sendo tanto assim. Não assim. Primeiro tem uma questão fisiológica mesmo. Se eu faço uma voz, sei lá, muito diferente da minha, aguda, o meu aparelho vocal se configura para trabalhar naquele range, Uhum. naquela, meu Deus, espectro. E são músculos diferentes de quando eu tô falando aqui, diferente de quando eu tô falando mais grave. Então eu terminei
2 horas de gravação ali, falando agudinho. Aí eu vou Entendi. voltar pro meu tom natural. Se eu não fizer nenhum desaquecimento, a minha voz vai ficar um pouquinho estranha. Uhum. Aí ela tá contaminada. Isso é uma questão fisiológica. Agora, muitas vezes, eu não gosto de fazer isso, mas acaba acontecendo, me contaminando pela energia da cena, sabe? Teve um dia que eu tava dublando a novela que tá passando agora na Record. Não é Força de Mulher foi a outra, Coração de Mãe. Uhum. E a minha personagem tava despirocando, ela tava brava, botando pra fora os sapos que ela engoliu, tal. Aí naquele dia eu pensei, pô, já tô boa pra brigar. Deixa eu ligar pro banco, não sei. Opa, caramba. Sensacional. Sensacional. Ai, ai. Mas você já acabou fazendo assim por brincadeira, ligar pro banco interpretando um personagem, ou você é mais comedida nesse assunto? Vai com a sua voz Por mesmo? brincadeira, a única vez que eu fiz, aí eu nem sabia o que era, mas sabe essas ligações que a gente recebe, que eles ligam e desligam? Na verdade, essas ligações são Ah, pra sei. checar se o número tá ativo ou não pra dar golpe. Enfim. Mas na época eu não sabia disso. Já faz uns 5 anos. E aí eu tava recebendo muitas ligações dessas. Muitas. Aí eu falei, não, a próxima que eu atender eu vou dar uma zoada. Caramba. E nem foi com um personagem meu. Na época, tava dublando o Hotel Transilvânia, a série. Não os filmes, o desenho. Ah, A legal. série. E eu fazia o Wendy Blob, que era uma geleca, inspirada naquele filme A Coisa, sabe? Uma Sei. amoeba verde. Até o meu action figure dela era uma amoeba com óculos. Oh, bonitinho. Ela falava normal, agudinho e tal. O pai dela só falava... Então eu atendi... Caramba, imagina a pessoa do outro lado que ela... Ah, meu Deus, estou tendo um derrame, o que tá acontecendo? A minha personalidade é muito moldável para qualquer outra coisa. Eu perco personalidade devido a personagens icônicos e tudo mais que eu gosto, e eu acabo brincando e interpretando eles no dia a dia. Exemplo clássico, Silvio Santos. Todo mundo acha que imita, né, Silvio Santos bem e tudo mais. Quando junta eu e meu amigo Henrique, a gente perde a nossa personalidade original e interpreta, e a gente conversa como se tivesse como dois Silvio Santos trocando ideia, né? Então imagina que no caso de atores, dubladores que lidam com um personagem por tantos anos, né? Eu imaginei que acaba pegando um pouco, como você falou, da energia, não só da voz, mas também da energia, né? Do personagem. Mas que bom que você mantém um pouco a sua personalidade, mesmo tendo tantos personagens aí que você interpreta. A gente tem que manter, porque, imagina, se der tudo certo, se um dia bom, um mês bom, de manhã eu vou fazer um personagem, à tarde outro. E se for muito bom, das 2 às 3, das 4 às 5, outro. É verdade, eu imagino que tem que trocar muito rápido e virar a chave, né, no caso. Você fez vários personagens e tá fazendo vários ainda. Você tem um personagem favorito que você dublou, que você interpretou? Tenho a maravilhosa Senhora Maisel. Da série Então, A Maravilhosa Senhora Maisel. Não posso falar o quê? Bolsinha? Mas que porra é essa, Bob? Grávida. Não posso falar de grávida, é sério? Ninguém quer ouvir essa palavra. Ninguém quer ouvir no contexto. Eu tô grávida. E agora? Quem vai contar pra sua esposa? Em qualquer contexto, é desagradável. Desagradável? O cara antes dela falou sobre pegar fungo no pinto. Ah... E por quê? Por que você gostou tanto dessa personagem? Porque a série é muito boa, a personagem é extremamente carismática, foi desafiante e eu acho que eu dei conta do desafio. Bom, é por isso, porque a série é maravilhosa, e a personagem é maravilhosa, é muito bem feita, foi uma série muito premiada, em várias temporadas, e eu acho que eu fiquei à altura, sabe? E eu sou crítica com o meu trabalho, mas ali eu fiquei à altura, então, pô, bacana, assim, pérola da minha carreira. Eu vou dar uma olhada, então. Qual foi o personagem mais difícil de fazer?
A Maravilhosa Senhora Maisel é muito difícil, mas eu amei. Bom, eu acho que personagens que eu fico, são aqueles que eu acho que eu não deveria estar fazendo, era para outra pessoa. Por exemplo, personagens muito mais velhos, ou muito mais novos, ou meninos, que de vez em quando eu faço. Ah, E assim, se não criança for em geral, criança, normalmente? Uhum. se não for algo extremamente caricato, eu não confio tanto. Uhum. Mas assim, se não for eu que estou dirigindo, eu faço o que dá, sigo a direção e entrega para Deus. É um trabalho, fiz minha parte, fiz o que deu. São esses personagens. Personagens que às vezes gritam demais por muito tempo. Por exemplo, a Karsu, dessa novela que tá passando agora. É novela turca, né? Você imagina. 1000 vezes mais dramática que as Drama total. mexicanas. Nos primeiros 3 episódios, ela perdeu o filho e achou. Cara. 3 anos depois. Então, berro, só berro. É uma delícia, é intenso tal, mas é puxado. Fisicamente mesmo. E tá aí uma... O que eu ia falar? Um exemplo de adaptação de texto que deu certo. Quando ela encontra a mãe, depois de que a mãe perdeu o filho, ela vai lá, dá chilique pra mãe e fala: por que você deixou o menino sozinho no ônibus? Você foi no banheiro passar reboco na cara? E isso é uma adaptação minha, então ficou, que da legal, hora. que legal. Mas muito diferente do que foi no original, né? Não vai falar reboco na A cara. tradução tava, você foi se maquiar. Não, reboco na cara é muito melhor. É muito Perfeito, brasileiro, perfeito. né? Exato, A exato. gente tem essa expressão. Não sei se eles têm, às vezes tem. Ah, vai saber, né? Tem algum exercício que você faz quando tem esses momentos muito intensos de grito? Como que você descansa a voz? Ou tem algum exercício que você faz? Se puder descansar depois é bom. Aquecer antes com exercícios de fono é bom. Se eu estivesse, por exemplo, trabalhando com game, dublagem de game é muito grito e é muito intenso. É outra dinâmica de dublagem, porque quase nunca você assiste, quase nunca tem o vídeo. Você pode ouvir ou não, às vezes é só o texto, e vai. Falas curtas na sua maioria. Né? E é intenso. As pessoas ganham muito bem, mas você tem que render no estúdio. Então, se você faz 1 hora, a probabilidade de você fazer 1 hora gritando é grande. Ok! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! E, então, se hoje eu estivesse trabalhando muito com game, eu procuraria uma fono. Preciso de um treinamento mais específico para isso, para não me desgastar tanto. Porque, assim, exercícios sempre ajudam e a gente acaba sempre lembrando de uns básicos que, de novo, ajudam. Mas cada demanda é uma demanda diferente. Muitos berros são uma demanda. Se eu estivesse fazendo um personagem que talvez só sussurrasse, seria outra demanda. Ah, entendi. Sei lá, Deus me ouça que Rick and Morty tenha 40 temporadas. Eu, daqui a 30 anos, vou ter uma voz diferente da minha, agora, porque eu vou envelhecer. Então, eu recorreria a uma fono para, tipo, como é que eu chego mais próximo possível daquela voz? Entendi. Eu imaginei mesmo. A gente tá em época de Copa do Mundo agora, eu grito gol 2 vezes, eu fico sem voz no dia seguinte. Então, eu imagino que quem trabalha com isso precisa ter um super cuidado, né? Com a voz, que é um instrumento de trabalho. A gente aprende a gritar um pouco melhor, mas às vezes desaprende também. Entendi. Eu imagino que realmente é um cuidado que precisa ter, né? Como eu falei, é o seu instrumento de trabalho é que nem um jogador de futebol com as pernas e tudo mais, né? O Neymar, no caso, não é um exemplo a ser seguido, a cuidar do corpo. Mas para as profissões que usam o corpo, né? É super importante. Aí no dublagem, imagino que a voz é essa. E se for ver, basicamente todas as profissões, né? Sei lá, eu sou um engenheiro, eu só fico sentado o dia inteiro. Se você tiver uma hérnia de disco, você se ferrou. É verdade, tem razão. Né? Ficar no computador e ter problema no pulso e tal, no punho, exato, faz sentido. O que você está fazendo? Você já mencionou alguns, né? O que você está fazendo agora? Tem planos para o futuro? Então, é complicado falar porque a gente tem que manter a confidencialidade. Tá. Então A gente não só precisa pode falar contar das tudo. coisas que estão no ar.
Então, Então, fala do que por exemplo, fala do que tá no ar. tá. A novela, acho que é a maior de todas, e eu já até Uhum. acabei de gravar. É a novela da Record, né, que você comentou? É, Que é a novela turca. Como que chama ela? Coração de Mãe. Coração de Mãe. Coração de Mãe. E é legal, porque é uma novela que é a segunda vez que eu faço essa atriz. A Casa Uhum. Mágica da Gabi é uma série um desenho que eu dirigi. Boas temporadas. Uhum. As primeiras eram uma outra Uhum. diretora, e do cinema foi para outro estúdio, outro diretor. Uhum. A Agência, uma série da Paramount. De Férias com Ex-América Latina. Olha só, olha só. Isso na dublagem de reality show, pelo menos o que eu vejo, tem um estilo bem diferente de filmes. É uma dublagem bem característica, de que as pessoas até fazem piada, né? Do tipo, a senhora que foi roubada. E eu fui roubada por esses, nananana. É um guia geral ou depende de estúdio? Por que tem essa diferença em geral? Isso que você imitou é o que a gente chama de dublês. É Ah, quase uma caricatura. E às vezes a gente acaba caindo nisso. Mas o objetivo é nunca cair. entendi. Porque fica Aham. caricato, porque não passa a verdade. Reality show é uma coisa difícil, Uhum. porque não são atores. Claro, em alguma medida eles estão atuando, mas eles estão que nem aqui. Eles param, eles Uhum. gaguejam, eles pensam, começa a falar alguma coisa, tropeça, volta, muda de Uhum. ideia. É que nem a gente. Imagina que inferno dublar a gente aqui. Então, é uma coisa difícil Uhum. e é uma coisa que exige-se que você renda muito. Que Uhum. você faça. Não é tão valorizado dentro do estúdio. Exceções podem existir, mas não se dá a atenção necessária para aquilo ficar bom, assim, Uhum. com naturalidade. É isso. Entendi, até porque você comentou, né, que as pessoas, sei lá, gaguejam e param, a gente tem que fazer a dublagem disso, né, também. Você tem que gaguejar, sei lá, tossir, essas coisas deve ser muito complicado, né? Isso, e fazer Uhum. isso com naturalidade. Uhum. Não é fácil. Então é isso, Mariana. Muito, muito obrigado. Adorei essa conversa com você. Aprendi bastante sobre o seu trabalho. Eu recomendo as pessoas para acompanhar o trabalho da Mariana. Tem um prazer rever você e conversar de novo com você. Ah, valeu. O prazer é meu, Henrique. Muito obrigado. Se você quiser dar um recado seu para a galera, compartilhar suas redes sociais, seu contato, para o pessoal seguir. Bom, meu Instagram, vocês vão ver gatos maravilhosos, que são os meus. De vez em quando um ou outro trabalho. É Mariana Posato mesmo, com um Z e 2 T's. É isso. Twitter não uso, tem até conta, mas... A gente bota também, vamos botar aqui na descrição do episódio, então para quem quiser seguir a Mariana e acompanhar os gatinhos dela, vai estar aqui na descrição. E, Mariana, pra gente fechar então esse episódio, eu vou ter que ser clichê e pedir para você fechar como se fosse a Summer, se for tudo bem, e dar o recado final pra galera. Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Então, se vocês não forem todo um bando de arrombado, segue e curte, valeu? Sensacional. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ariana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, Henrique. Tchau, tchau. Valeu.